Senhor Deus, nós mais uma vez clamamos a Ti. Quero, Senhor, pedir licença para falar da Tua palavra, dos ensinamentos que Tu deixaste para a Tua igreja. Estamos aqui com o desejo de cooperar com alguém que às vezes está confuso neste momento do fim, onde vemos que as profecias estão se cumprindo e muitas das vezes o homem, por não aprofundar na Tua palavra, fica confuso. E hoje queremos esclarecer em mais um assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de Jesus, João Batista veio, preparando caminho para o meu rei. Ele pregava e batizava entre os judeus. Com pele de camelo ele se vestia, gafanhoto e mel era o que ele comia. Preste muita atenção na pregação que ele fazia. Raça de víbora, trata de arrepender. Em breve o Messias vai aparecer. Ele vai ensinar o que para a salvação, o que deve fazer. Raça de víbora, trata de arrepender. Em breve o Messias vai aparecer. Ele vai ensinar o que para a salvação, o que deve fazer. Aleluia. Vamos estar abrindo Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos estar lendo primeiro e depois os 5, 6 e os 7, até o versículo 11.
palavra de Deus, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Agora verso 5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entre as cidades de Samaritano, mas ide ante as ovelhas perdidas de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsais os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossas cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos pela grandeza, pela riqueza da tua palavra que tem nos instruído a cada dia. E obrigado pelo teu Santo Espírito estar nos esclarecendo segredos com cerca à eternidade. Nós já queremos te adorar no nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui um ensinamento do próprio Senhor Jesus, quando ele ali separa aqueles 12 discípulos e dá uma ordem a eles dizendo: e deu-lhe poder. Agora nós vamos parar aqui nesse meio versículo, onde ele chama aqueles 12 discípulos e deu poder. Poder sobre o quê? O próprio verso não precisa nem de interpretação, porque já diz claramente, a palavra de Deus não é tão difícil de entender. É só olharmos para a simplicidade da obra que Jesus implantou no mundo, que não vamos ter dificuldade, não vamos precisar de alguns falsos profetas para dar-nos a interpretação do que devemos fazer para a nossa salvação. Então, dando continuidade, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Por que está separado aqui? Primeiro, poder para expulsar espíritos imundos. Aí alguém poderia questionar dizendo: mas nós não vamos lá para os centros de macumba, nós não vamos pregar
em salão de baile, principalmente nos centros espírita. Mas eu tenho certeza de que Jesus estava referindo àqueles que muitas das vezes abrem o coração para entrar o espírito do mal. Espírito de imundície que nós vemos, assistimos em toda a sociedade, está ali operando coisas que enegrecia a conduta do homem, a sociedade religiosa que ele vive. O indivíduo só vai fazer ali, dar maus testemunhos se ele estiver sendo possuído por espíritos imundos. E na nossa curta caminhada que temos até aqui, nós já deparamos com estas situações dentro de congregações, dentro de todo meio social, a operação desses espíritos imundos. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar, dentro daquela congregação onde estava eu, minha esposa, meus filhos, se levantou algumas vezes algumas mulheres ali de dentro, fazendo parte daquela congregação, dando investidas para até me roubar a bênção da salvação, mas graças eu dou ao meu Deus, que sempre me livrou destas coisas. E Ele tem dado autoridade, poder para expulsar. Quantas vezes começamos o culto e pessoas acometidas de espírito imundo tentam atrapalhar aquele culto de adoração ao nosso Deus. E o Senhor, mais uma vez, tem dado autoridade para expulsar. Agora vem a segunda parte, que é curar toda a enfermidade e todo mal. Nós sabemos que há certos tipos de enfermidade que Deus não vai operar ali, não que Ele não queira, mas para dar uma experiência. Então nós podemos, dentro de uma congregação, ser aquele conselheiro. A pessoa está acometido de uma enfermidade que não porque quando nós olhamos os dons espirituais, ali está o dom de curar, ele está no plural, porque não há uma única maneira para que uma vida seja curada. E vamos especificar alguns meios aqui. Tem muitos que são curados no período de um louvor, de uma oração, e por que não no momento de uma pregação? Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um obreiro da nossa igreja que estava enfermo, e quando eu fui chegando na casa daquele irmão, na entrada do portão, uma cachorra me mordeu. E ali fiquei por vários dias com aquela ferida que aquela cachorra me fez na perna, não sarava. E no dia de um domingo seguinte, nós tivemos uma ceia. Não quero dizer que isto é meio de cura para alguém começar a explorar isto, mas no momento ali, no silêncio, Deus me revelou que
colocasse um pouco daquele vinho, daquele cálice, em cima daquela mordedura daquela cachorra, que eu receberia uma bênção. E assim eu fiz, eu levantei a perna da calça, com um pouco daquele cálice, derramei em cima daquela ferida, e no mesmo momento a dor passou, e aquilo, quando foi no outro dia, eu já não sentia mais nada. Hoje ainda tem a marca dos dentes do cachorro na minha perna, mas nunca mais me senti nada. Então o que nós queremos dizer com isso? Que é uma experiência em cada situação que Deus nos dá. Ele agiu comigo desta maneira e vai agir com outros de outra maneira. Lembro de uma irmãzinha que estava para ser operada. Ela tinha ido no culto, domingo, e pediu oração que no outro dia, na segunda-feira, ela ia passar por uma cirurgia de uma operação de um mioma que ela vinha sofrendo há vários anos. E o Senhor, quando orávamos por aquela irmã, o Senhor me disse, antes dela ir para o hospital, vá orar na casa dela, porque eu quero dar uma experiência. Então assim nós fizemos. Aí na segunda-feira eu marquei com ela ali quando terminou a oração, porque eu estava de posse da revelação que o Senhor tinha nos dado. E quando chegamos na casa dela, o Senhor falou assim, olha, ora, mas não impeça que ela vá para o hospital. E ali nós oramos e só falamos o que o Senhor mandou dizer para ela. Falou assim, olha, o Senhor vai te dar uma experiência maravilhosa neste procedimento que você vai passar. E quando chegou o horário, ela foi para o hospital. Chegando lá no hospital, prepararam ela, levaram para a mesa de cirurgia. E no momento da cirurgia aconteceu algo ali naquele momento que ela não pôde ser operada. Então tiraram ela da mesa e foram fazer um exame. E quando botaram ela, que tiraram ali a ultrassonografia, acusou que já não existia mais mioma nenhum, ela não precisava mais ser operada. Então, o que nós queremos dizer com isso? Assim como os discípulos recebeu ordem para expulsar demônio, para curar todo tipo de enfermidade, mas nós queremos dizer isso, porque Deus deu várias maneiras para que o homem seja curado. E uma delas, através da oração, e outra através dos médicos, porque os médicos são levantados porque Deus capacita cada um simplesmente com este objetivo de cura. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que há certas enfermidades que nós temos que ter a sabedoria para instruir aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, para ir para o hospital e ali fazer exames, os quais a ciência já capacitou o homem para descobrir, e ali o Senhor vai operar. E o mal? Da mesma forma como aquela cachorra me mordeu, o mal foi repreendido ao obedecer à revelação que o Senhor tinha me dado. Isso não quer dizer que a revelação vai substituir a palavra, porque não, porque a palavra ela é este benefício maior. Agora vamos para o versículo 5, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não irei pela
pelo caminho de gentes, nem entreis em cidade samaritana. Qual é esta, o que significa esta recomendação que Jesus dá aos seus discípulos? Porque com toda a sabedoria do Filho de Deus, ele sabia que os seus discípulos, apesar de estar obedecendo a ele, mas eles iriam passar por alguns momentos difíceis, porque estava o próprio, os gentios, o Senhor, essa outra gente que simboliza aqui os gentios, o Senhor ainda ia prover meio para que este evangelho chegasse até nós. Portanto, ele prepara o apóstolo Paulo para cumprir com este papel. E samaritano? No samaritano existia desde aquela época uma inimizade entre o povo judeu e o samaritano, que era um povo misturado e os judeus não conseguiam aceitar. Então ele estava privando os seus discípulos de passar por estes constrangimentos. Versículo 6. E diante as ovelhas perdidas de Israel. Aqui é que está a chave desta mensagem de hoje que nós estamos divulgando. Por que e antes? Porque eles eram povo da promessa, foram os primeiros a receber a promessa que viria o Messias para livrar da servidão do pecado. Então era justo que eles fossem avisados primeiro, e o próprio Jesus tinha nascido no meio daquela gente judia, e para fazer tudo dentro da justiça. E tem outra coisa, ovelhas perdidas de Israel. Isto nos traz algo que nos reflete até o dia de hoje. Hoje nós estamos presenciando pessoas que estão se decepcionando com o que está acontecendo no meio das congregações, de um modo geral, dentro das denominações, de modo geral. E nós não estamos vendo isso ser cumprido. Aqueles que se afastam, ninguém quer saber de nada, procuram por quê, o que está acontecendo. Eu creio que isto é algo que aqueles que se acham ser igreja hoje não têm aprendido em cima desses ensinamentos que o próprio Jesus deixou para nós. Então, e diante as ovelhas perdidas? Vamos deixar Israel, da casa de Israel, fora disso um pouco. Porque nós sabemos que tem muitas ovelhas perdidas que não sabe que rumo tomar, não sabe o que fazerem, porque examinando as escrituras viu que não está caminhando no lugar certo, e aqueles que têm o compromisso de ver essas coisas não estão dando a mínima. Existem muitos ainda que estão condenando, lançando maldição sobre estes que estão se afastando do meio destas supostas congregações, dessas supostas religiões. E isto é algo que nós vamos trazer amanhã de manhã, se Deus quiser. Nós vamos falar amanhã sobre o nosso estudo bíblico de manhã. Vamos falar sobre o amor que é tão necessário e o homem tem se afastado a cada momento dele. Então, é uma falha que nós estamos presenciando claramente hoje,
que o povo não está dando importância às ovelhas perdidas, não só de Israel. Ali é um outro assunto que Deus vai tratar com eles, mas as ovelhas perdidas de um modo geral. E ides, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então as pessoas precisam estar sendo conscientizadas disso. Hoje nós temos que pregar um pouco diferente. É sobre o reino dos céus, mas é avisando sobre o arrebatamento que está prestes a acontecer. Nós estamos vendo que Cristo está à porta para vir arrebatar esta igreja. Os cenários do anticristo está formado, do falso profeta, e por que não dizer que a besta está às portas para surgir aí? Então, é anunciar que é chegado o arrebatamento da igreja, o reino, para não perder a entrada no reino dos céus. E versículo 8, aí mais uma vez ele diz, curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então hoje, em cima disso, nós estamos vendo um grande mercado da fé sendo formado. Aqui está dizendo para graça, não, mas até para orar por alguém, indivíduos estão cobrando. Vamos por palavra. Curar enfermos. Então, vemos enfermos aqui de todas as maneiras. Existe o enfermo físico, que é aquele que está acometido por certas enfermidades que têm se alastrado e aumentado a cada dia na face da terra. Agora, limpai os leprosos. Nós sabemos que é uma doença a lepra, ela é uma doença de pele. Ela está bem visível nos dias de hoje também, mas lá no interior, no íntimo dos nossos corações, esta lepra, ela é símbolo de pecados, que o homem precisa estar sendo incentivado a sair do meio deste ato que vai levar à condenação, que é simbolizado até na lepra. Ressuscitai mortos. Mas isto já passou. Não, nós temos... Porque o homem, quando está fora de Cristo, ele é considerado morto. E por que não despertar ele para a vida eterna? Que ele não está tendo conhecimento disso. Então é ressuscitar os mortos. Expulsai demônios. Este verso 8, ele tem muita coisa para meditarmos. O que é expulsar demônios? Estas pessoas que estão sendo usadas para rasgar a palavra de Deus. Isto é algo que nós precisamos estar repreendendo a todo momento, expulsando, não acreditando nas mentiras que eles pronunciam a todo momento. Aí vem a recomendação principal deste versículo. De graça recebestes e de graça dai. Então eu tenho me esforçado para fazer isso, porque eu tenho já catalogado aqui cerca de quase 337 louvores que eu escrevi, e a minha esposa sempre me cobra, dá para alguém gravar? Fala, não, eu não pretendo fazer isso porque eu não quero comercializar aquilo que estou recebendo de graça em louvor. Então, o que nós podemos aproveitar para cultuar o Senhor, e são mensagens bíblicas que vêm dentro dessas poesias também, que servem como pregação. Então vamos divulgando, mas sem
desejo de angariar dinheiro, porque nós estamos recebendo isso de graça. Então, de graça, nós estamos doando, estamos dando. Verso 9. Não possui ouro nem prata, nem cobre em vossas cintas. Nós estamos vendo o contrário hoje. O homem está usando a palavra de Deus e muitas das vezes falsas revelações, falsas profecias para se encher de ouro, para se enriquecer, para ganhar poder. E foi uma das recomendações bem claras de Cristo: ó, não possuís ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Então, para não se mostrar tão poderoso, Jesus dá esta recomendação. E o penúltimo versículo: nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, o que esse versículo 10 ele está ensinando? O homem pode até sobreviver do evangelho, ali a sua família ser alimentada e tudo, mas não se enriquecer, não ficar explorando ninguém em cima da palavra de Deus. E o último versículo de hoje, que é o 11, diz assim: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos aí até que vos retire. Então vejo nisto uma promessa que Deus vai prover meios para que o seu servo não seja envergonhado. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos por mais esta gravação de hoje, e sem dúvida amanhã iremos falar no nosso estudo bíblico sobre o amor que tem faltado no meio dos homens. Nos capacita para isto, no nome do Senhor Jesus. Amém.